Então, galera, vamos fazer agora uma questão que eu acho bem cabeluda de química também, tá? Tô dando uma atenção maior para química, né? Questões mais cabeludas de química, porque são fodas, principalmente essas de cálculo estequiométrico, né? E envolve gases também. É um negócio que, putz, é foda você achar onde estudar isso aí, onde tem isso resolvido. Então, novamente, é mais em cursinho mesmo, né? Então a ideia aqui é a gente passar aqui um conhecimento para vocês desse tipo de questão mais complexa. É uma das questões mais complexas da prova de 96, é uma dissertativa, tá? Questão 25, envolve reação de gases, tá? Reações químicas gasosas. E é muito importante vocês aprenderem a ideia disso aqui, tá? Geralmente cai alguma coisa assim, então vocês já estão preparados. Olha só, item 96. Até o enunciado dela é gigante, ó. Considere um recipiente de paredes reforçadas, volume fixo, provido de torneiras, manômetro e de um dispositivo para produção de faíscas, análogo à vela de ignição de motores automóveis. No fundo do recipiente é colocado um dissecante granulado, por exemplo, sílica gel. Neste recipiente previamente evacuado, se introduz uma mistura de hidrogênio e nitrogênio gasosos, até que a pressão dentro deles atinge o valor de 70 atmosferas, a temperatura sendo mantida a 20 graus. O problema é descobrir a proporção de H2 e N2 nesta mistura inicial. Para isso se junta excesso de de oxigênio à mistura, já no recipiente, até que a pressão passe do valor de 1 atm. Em seguida faz-se saltar uma faísca através da mistura. Assim, a temperatura e a pressão sobem transitoriamente, deixando a mistura voltar a 20 graus. Notamos que o manômetro acusa uma pressão de 85 atm. Lembrar que a água dissolvida é absorvida pelo dissecante, não exercendo a pressão parcial significativa. Nas afirmações acima, podemos concluir que a fração molar do hidrogênio na mistura inicial de H2N2 era igual a isso aqui, né? Isso aqui, quando eu estava estudando pro prova do ITA, era uma das questões mais cabeludas que eu achava. E putz, eu batalhei muito para entender essa questão, né? Porque ela é complicada. E quando eu resolvi, eu me senti muito bem, porque eu via que eu estava entendendo a matéria. E essa é uma questão que eu acho foda, né? Ela é bem complexa, né? É diferente de questão do Mark. Isso aqui é para você resolver, né? Então, veja o seguinte, vamos colocar aqui, ele falou que tem um recipiente, né? Veja, foi 3 minutos só lendo a questão. Aí você tem um manômetro, né? E aqui você tem a torneira aqui, né? Torneira E bem aqui nesse recipiente você tem uma vela, né? Aqui você coloca o dissecante, que é a sílica gel. Então você introduz aqui N2, H2. Então N2 e H2 dá uma pressão de quanto? 0,7 atmosferas, tá? Então, uma mistura gasosa, a pressão dela é igual à soma das pressões parciais dos gases, tá? E a pressão parcial de um gás, ele depende da fração molar, né? Ou seja, o número de mols do N2, desculpa. Então veja, é a pressão total vezes a fração molar do N2. Lembre-se disso, isso aqui é muito importante. Pressão total vezes fração molar do outro constituinte, sendo que a fração molar é igual a número de mol de N2 sobre a soma do número de mol de H2 e N2, tipo como se fosse a porcentagem, né?
tá? Então ele quer saber a fração molar do hidrogênio, né? Só que isso aqui não tem como você saber, porque eles não reagem, né? Eles não reagem aqui na temperatura ambiente, o hidrogênio com o oxigênio, com o hidrogênio com nitrogênio. Então eles colocaram o H2O aqui dentro, o H2 aqui, tá? O que acontece, né? O que se trata disso aqui? Quando você colocou hidrogênio, quando você for fazer a reação química, não esqueça de colocar isso aqui, tá? Que é o estado físico, os contaponto, tá? Por que ele colocou sílica gel? Porque a água vai se formar aqui, só que ela vai ser absorvida pelo sílica gel. Porque a água vai chegar numa hora que vai começar a evaporar e a pressão de vapor dele vai começar a influenciar nesse cara. Ok. Então, o problema é descobrir a proporção, né? A proporção de 1 atm. Então eles colocaram, aí colocou 0,3, o oxigênio foi 0,3 atm, né? Ok? Então você tem essa seguinte reação química, né? Você precisa descobrir como é que vai ficar. Vamos chamar isso aqui de início, o reage e o final, tá? Essa aqui é a técnica, né? Então vamos chamar de X, né? O que tinha aqui junto com o nitrogênio inicialmente, tá? Ele foi colocado aqui uma certa quantidade de oxigênio, né? Só que tem o seguinte, tá? Vamos fazer um parêntese aqui. Você colocou 0,3, você tem que a equação de Clapeyron diz o seguinte: você tem 0,3 de volume de como é que chama? De oxigênio, né? Então o que você tem? Quantos mols de oxigênio você tem? 0,3 sobre RT. Então bem aqui você vai colocar 0,3V, né? Sobre RT, que era o que tinha, né? No início aqui da reação, tá? E aí vai se formar uma tal quantidade de água, né? Daí o que vai acontecer? Você viu que no final, depois que tudo se passou, você ficou com 0,85 atm, certo? 0,85 atm. Mas o que acontece? Para cada X de hidrogênio que você tem aqui, você consome na reação X sobre X sobre 2 mol desse cara aqui, tá? Se, por exemplo, se isso aqui fosse 1, para cada X que você coloca aqui, X desse aqui vai ser consumido, mas como é meio, então você consome meio desse aqui, né? Ok? Então você consumiu, se você consumiu X, aqui consumiu X sobre 2, né? E gerou quantos mols de água? X mols de água, né? Com isso, você tem que o número de mols final, né, foi 0, consumiu todo o hidrogênio, e o que sobrou e o que foi aqui, que ficou de hidrogênio foi isso aqui, ó, né? E gerou tantos mols de água, ok? Com isso você tem
o seguinte. Eu vou terminar aqui no outro vídeo, que parece que isso aqui já tá acabando.